32º episódio da nossa série especial sobre a Copa do Mundo, e hoje a gente vai falar de Portugal, né? A terra-mãe, aquela que colonizou o Brasil, né? E tem grandes craques aí no seu elenco, grandes promessas, né? Um dos maiores jogadores do mundo, e a gente vai falar especificamente sobre cada jogador titular dessa seleção, mas antes a gente fala primeiro sobre o país, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, sobre política, sobre economia, e a gente traz esses dados básicos sobre o país, dá uma pincelada só para você entender um pouquinho do contexto de Portugal, e na sequência a gente começa a falar especificamente sobre a seleção. Mas antes de tudo isso, eu peço para você se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, nos ajude a crescer, batemos aí 500 inscritos e rumo aos 1000 inscritos, né? Tomara que a gente consiga aí o mais breve possível para a gente alcançar mais torcedores, não só palmeirenses, mas também brasileiros, né? Entrando aqui em clima de Copa do Mundo. Então na sua tela aqui os primeiros dados sobre Portugal, né? Você visualiza aí os principais dados, né? O que me chama atenção aqui é que não é um país tão grande, né? São 10 milhões de habitantes apenas. O Portugal faz parte da zona do euro e tem um PIB que não chama muita atenção também, né? Não é uma das grandes nações da Europa ou do mundo, né? Não é uma das grandes potências econômicas, tem só o 48º maior PIB do mundo, mas é um ótimo país para se viver, né? Tem aí o 38º melhor IDH do mundo, é uma nação desenvolvida, lembrando que a partir de 0,8 pontos, né, no IDH já é considerado super desenvolvido. É o caso aqui de Portugal. E é inegável, né, a ligação histórica de Portugal com o Brasil, né, para quem gosta um pouco de história, né, há mais de 500 anos aí os portugueses vieram aqui para o Brasil e descobriram o Brasil, né, e a partir daí criou-se, né, uma conexão muito grande, inclusive trouxeram, né, a língua para cá, foi desenvolvida aí o português ao longo desses mais de 500 anos. Mas fizemos só um recorte aqui curto, né, sobre o país Portugal, só para você entender um pouquinho desses aspectos econômicos e sociais, mas agora a gente começa a falar especificamente sobre a seleção portuguesa de futebol, inclusive que já foi comandada por um brasileiro, né, o Felipão, logo depois que ele saiu da seleção brasileira, assumiu Portugal, ficou aí por alguns anos. E a gente começa então a colocar na sua tela um pouco desses dados históricos sobre a seleção portuguesa. Então a seleção de Portugal, que até 2016 não tinha ganho absolutamente nada de relevante, né? Nem no cenário europeu, nem no cenário mundial, mesmo tendo o Cristiano Ronaldo, né, como um dos grandes craques da história do futebol local. Então tem esses dois títulos no currículo, né, conquistas muito recentes, contando aí com a presença do astro, né, Cristiano Ronaldo, mesmo que parcialmente. A melhor colocação que Portugal conseguiu foi um terceiro lugar lá em 1966, né, com a seleção que tinha Eusébio, e participou só 7 vezes da Copa do Mundo, né? Portugal, que quando você fala assim de seleção, né, dá a impressão que tem uma super tradição em Copa do Mundo, mas não tem, né? Já até aqui são 21 edições de Copa do Mundo, eles só participaram de 7, então só um terço das Copas ficou de fora aí de 2/3 delas, né? Então vai para a sua 8ª Copa do Mundo nessa Copa do Catar. E chegou nessa Copa do Mundo aos trancos e barrancos, né? Ficou em segundo lugar aí entre 5 seleções no seu grupo, né? O grupo A, e na repescagem jogou aí contra a Macedônia do Norte, aí sim venceu e chegou à Copa do Mundo, então chega para essa Copa do Mundo na Bacia das Almas. E no ranking FIFA está muito bem ranqueada, né? A 9ª seleção mais forte, segundo a FIFA, né, ao longo desses 4 anos, desse ciclo aí de Copa do Mundo. Vamos ver se Portugal corresponde à expectativa, né, sendo a 9ª melhor seleção do mundo segundo a FIFA, chegaria aí pelo menos nas quartas de final. Então vamos acompanhar para ver se Cristiano Ronaldo conseguirá conduzir essa seleção de Portugal pelo menos às quartas de final. E agora a gente começa a falar especificamente sobre o time titular de Portugal, né? Então os jogadores já convocados, já confirmados, e a tendência é que esses jogadores aqui que a gente vai citar sejam os titulares, e a gente começa a colocar jogador por jogador na sua tela agora. Então começa aí com o goleirão Rui Patrício, né, experiente demais, joga na Roma atualmente, tem 34 anos, vai para mais uma Copa do Mundo. E aí na linha de defesa, né, primeiro a gente está falando aí de um time que geralmente joga no 4-3-3, tá? E tem média aí de 26,7 anos, tá na média aí das grandes seleções europeias
não é muito diferente em outras seleções. Então, os 4 jogadores de defesa, a gente tem o João Cancelo, que joga no Manchester City, tem 28 anos, o Danilo Pereira joga no PSG, já tem 31 anos, e aqui a gente colocou o Danilo Pereira porque ele tem jogado a maioria dos jogos, né? Lembrando que o Pepe foi convocado, mas já está com 39 anos, né? Jogando atualmente no Porto. Então a gente não sabe se o treinador, o Fernando Santos, vai escalar mesmo o Danilo, né? O Danilo Pereira, que está em um melhor estágio físico, né, do que o Pepe, ou se o Pepe vai ser escalado, né? A gente está apostando aqui no Danilo Pereira. E ao seu lado, esse sim, já titular absoluto, é o Rúben Dias, que joga também no Manchester City, tem 25 anos. E fechando ali na esquerda, o Nuno Mendes, joga no PSG e tem 20 anos. Aí no meio campo nós temos 3 jogadores, o William Carvalho, que joga no Betis, tem 30 anos. Aí a gente tem o Bruno Fernandes, tem 28 anos e joga no Manchester United. Eu não vejo muita coisa nesse jogador, tá? Vou ser bem sincero, mas é titular lá no Manchester United e também é titular dessa seleção portuguesa. E fechando o meio-campo, o Bernardo Silva, joga no Manchester City, tem 28 anos também, né? No ataque, aí a gente tem 3 jogadores. O Otávio, que joga no Porto, tem 27 anos, inclusive jogou o último jogo, né? Ele tem mesclado aí a titularidade, né? É claro que com a ausência do Diogo Jota, que era titular absoluto, né? Ele que está fora por lesão, abre um espaço aí para que o Otávio jogue, seja titular de fato. Existiu uma dúvida ali entre ele e o João Félix, mas o João Félix também ganha força aí para ser jogador titular. Ele que é o próximo jogador que a gente vai falar. Então, João Félix, grande promessa aí do futebol português, né? Joga no Atlético de Madrid, foi comprado a peso de ouro, né? E atualmente está com 23 anos. E o papai Cristiano, né? Cristiano Ronaldo chega aí para mais uma Copa do Mundo, 37 anos, o maior jogador da história de Portugal, atualmente no Manchester United, e tem vários rumores aí que ele não vai continuar por lá, né? O Manchester United não está na Liga dos Campeões e há muita incerteza, né, em torno aí do futuro do Cristiano Ronaldo depois dessa Copa do Mundo. A gente vai ficar de olho, mas atualmente ele joga no Manchester United, ainda é jogador dos Red Devils. E quem comanda essa seleção é o Fernando Santos, experiente demais, né, 68 anos, português, e está sob o comando dessa seleção desde setembro de 2014, então vai para mais uma Copa do Mundo, né, 8 anos à frente aí da seleção, então tem essa seleção na palma da mão. E agora a gente começa a falar sobre o destaque, né? Na verdade a gente tem sempre 2 sessões especiais aqui, que é o artilheiro e o destaque, mas nesse caso o Cristiano Ronaldo é o mesmo dos dois, né? Tanto o artilheiro máximo dessa seleção quanto o destaque. Então o cara é um robozão mesmo, assim, absurdo o que esse cara fez pela seleção. São 117 gols em 191 jogos. Eu não vi até hoje assim, ó. Esse é o 32º episódio aqui da nossa série especial sobre a Copa do Mundo. Então já falamos de 31 seleções, aliás, de 30. Eu não lembro de ter visto um jogador com tantos jogos pela seleção, tá? 191 jogos é um absurdo, né? E 117 gols, então, é mais absurdo ainda, né? Então, assim, ele é disparado o que mais jogou pela seleção portuguesa, disparado também o que fez mais gols, né? Pra gente ter ideia do que esse cara faz pela seleção, o segundo maior artilheiro é o Pauleta, com 47 gols em 88 jogos. Então, assim, é absurdo o que o Cristiano Ronaldo faz, né? É um cara que também tem excelentes números, né? Que é o Eusébio, grande craque português lá das décadas de 60, 70, né? Acho que 50 também, não lembro muito bem da idade dele. Mas o Eusébio, ele tem 41 gols, né, em 64 jogos, tem uma média absurda também, né, pela seleção de Portugal, mas olha a discrepância, né, tanto em número de jogos quanto em número de gols, é muito diferente, né? O Cristiano Ronaldo tem 5 bolas de ouro, né? Então um cara espetacular, chega muito envelhecido, eu vou ser sincero, eu tenho visto recentemente jogos do Cristiano Ronaldo, né? Não tanto agora, nesse começo de temporada europeia, mas antes, né, de ter terminado no meio do ano aí a temporada anterior, e eu vi um jogador assim se arrastando, deu dó de ver o Cristiano Ronaldo, para falar a verdade. Assim, perdeu completamente, né, o poder ofensivo dele, a explosão, a velocidade. Dá tristeza ver o Cristiano Ronaldo jogar. Claro, vai jogar, vai ser titular, pode sim fazer os seus gols, mas
está muito longe de ser aquele Cristiano Ronaldo que todo mundo se acostumou a ver, né? Ele ainda tem bons números pelo Manchester United, mas sinceramente não sei até que ponto ele pode ajudar essa seleção de Portugal, né? Mas a gente vai acompanhar. É um jogador aí de bola parada, né? Um jogador que tem uma finalização absurda. Foi sim durante muito tempo um dos maiores jogadores do mundo, né? Um dos melhores jogadores do mundo ao longo de décadas, né? Mas sinceramente eu não boto muita fé no Cristiano Ronaldo, né? Tem que respeitar, claro, mas vejo aí um jogador muito envelhecido. E para a gente fechar, né, relembrando aí o grupo de Portugal, então Portugal faz companhia aí para a Coreia do Sul, Gana e Uruguai, um grupo que não é moleza, né? Portugal deve se classificar para a segunda fase, mas na minha opinião não passa das oitavas de final. Esse é o nosso palpite, o palpite aqui do Opinião Palestrina. A gente imagina que Portugal tem assim força para se classificar, de repente até em primeiro, né? Além do Cristiano Ronaldo, tem bons valores individuais e mais jovens que podem fazer diferença nessa seleção, jogadores absurdamente rodados, né? Tem Bernardo Silva, você tem lá o Danilo na defesa, né? Tem um goleiro seguro, você tem o Cancelo, né? Que joga aí no Manchester City há muitos anos ali na lateral, além do João Félix, né? Que é uma grande promessa, o Otávio ali tentando costurar pela esquerda. Então tem bons valores esse time de Portugal, né? Por isso deve avançar aí para as oitavas de final, mas eu não imagino Portugal indo muito à frente disso, né? Ficaria muito surpreso. Mas essa é a nossa opinião, a opinião palestrina. Eu quero muito saber qual é a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, me fala o que você acha tanto da seleção portuguesa no geral, quanto do Cristiano Ronaldo, né? Se você ainda aposta nele, se você acha que ele pode fazer a diferença, ou se realmente ele já está velho e vai ser muito difícil ele fazer a diferença aí para o lado de Portugal, certo? Então eu fico por aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos. E esse aqui foi o penúltimo episódio da nossa série especial, 32º episódio, e o próximo vídeo será o último, né? O 33º, a gente vai fechar com chave de ouro falando do Uruguai, né? Seleção bicampeã do mundo e que tem muita tradição no futebol. Certo? Eu fico por aqui, um abraço e avante Brasil!